Hey guys, how's it going? Aqui é Ronaldo Macena da English Experience e hoje eu estou inaugurando aqui um novo formato de aula, um novo formato de vídeo aula, na verdade. E eu quero, assim que concluir essa aula, que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse formato de aulas, porque eu pretendo fazer uma série, uma sequência de aulas nesse estilo aqui, e eles são bem diferentes essas aulas, porque vai ter, além de ter a explicação gramatical, também vai ter a questão de você baixar arquivos em PDF e também o MP3 para você poder praticar um pouquinho mais. Então, assim que terminar essa aula, diz pra mim, coloca nos comentários o que você achou, para eu poder gravar mais aulas, para eu poder te assessorar de alguma forma. E também você pode colocar nos comentários quais são suas dúvidas em relação a esse conteúdo, que aí eu vou poder te responder também. Mas antes de começarmos, já deixa seu joinha aqui no vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, alright? Então bora começar. A primeira aula é uma aula completa de verbo to be, que é para você realmente aprender dessa vez e nunca mais ter que ficar sofrendo aí com o verbo to be. E a primeira aula tem que ser sobre ele, porque o verbo to be ele é a base do inglês, é a partir dele que tudo vai fazer sentido. Você vai perceber que várias estruturas, até mesmo no nível intermediário, usa como base o verbo to be. E aí se você não tiver uma base muito sólida, se você realmente não aprendeu o verbo to be, acaba que você não consegue progredir nos demais conteúdos, beleza? Mas eu prometo que é só essa aula que vai ser de verbo to be, as próximas a gente vai avançar com os conteúdos, alright? Bora lá então. Verb to be. Primeiro, a gente precisa, para a gente poder entender o verb to be, a gente precisa entender o subject pronouns, né? Aqui eu trouxe, deixa eu só adiantar aqui. Bem, aqui eu trouxe para vocês os subject pronouns, que são os pronomes pessoais, e o verbo to be na sua forma completa e na sua short forms, que é a sua forma contraída. Você vai perceber que principalmente os americanos gostam muito de contrair as palavras. O que é contrair? É juntar uma palavra com a outra, aí eles comem uma letrinha e aí acaba formando quase que uma nova palavra. E aí você vai aprender essas duas formas que são usadas, a forma completa e a forma contraída. Mas antes a gente precisa então relembrar, ou caso você ainda não saiba, conhecer quais são os pronomes pessoais, porque toda frase de qualquer idioma, gente, ela é composta por uma pessoa que executa uma ação, e aí você tem um verbo, que é a ação que a pessoa está executando, e é naturalmente os complementos, ok? Então, quais são as pessoas, quais são os subject pronouns do inglês? O primeiro é o I, que é o eu. O segundo é o you, que significa você. E daqui a pouco eu vou explicar que, na verdade, o you também pode significar vocês. O he, que significa ele. O she, que significa o ela. O it, que é para ele ou ela, só que é usado para coisas ou animais. O we, que significa o nós. Aí eu tenho de novo o you aqui embaixo, que aí o you, nesse caso, ele é o vocês, ele vai estar no plural, ok? E o they, que é o eles ou elas. No caso do you, gente, você vai perceber sempre pelo contexto, se for um texto que você estiver lendo, se for alguém que está conversando com você, ele vai sinalizar se está se referindo a você ou vocês, você e seu amigo, por exemplo. Então você vai saber sempre pelo contexto. Assim como no they, você vai saber se está se referindo a eles ou elas. O contexto é sempre o que vai ser o seu norte, o que vai te dizer. Bem, então aqui são os subject pronouns, alright? São as pessoas que compõem as frases no inglês. Bora voltar aqui então para o verbo to be. Bem, só relembrando, ou caso você ainda não saiba, o verbo to be é o equivalente em português ao ser ou estar. Por exemplo, eu sou professor, eu estou feliz, ou eu estou atrasado. Você é médica, você está atrasada, ok? Então, o verbo to be significa o ser ou estar, e aí naturalmente ele vai ser conjugado. O legal é que o verbo to be, ele na verdade, todos os verbos no inglês, eles não são conjugados igual é no português, né? Quase todos os verbos no português eles sofrem uma variação para cada pessoa. Já no inglês não, você vai ver que a maioria deles tem uma conjugação ou duas, uma exceção é o verbo to be que acaba tendo 3 conjugações, mas é uma coisa bem simples de entender. Vamos lá, então vamos voltar aqui para os slides. E eu esqueci de apresentar aqui a tela para vocês, né? Então, esse ladinho aqui que você está vendo, onde está passando o mouse, é o meu slide, onde eu já vou trazer alguns exemplos prontos, algumas atividades para você fazer durante a aula. Aqui no cantinho, aqui onde você está vendo que eu estou digitando o meu nome, é o meu whiteboard, é o meu quadro branco, né? E aqui no cantinho, você está me vendo, né? Bem, gente, então bora continuar aqui. Ok, então o I am, alright, I am.
é o eu sou ou eu estou. E você pode ver que eu posso falar I am, como eu posso falar I'm. As duas formas estão corretas. Você vai perceber que é mais comum eles usarem a forma contraída, I'm. Então, aplicação numa frase, I am Ronério, eu sou o Ronério. I'm Ronério. Tá vendo? A mesma forma, gente, não muda nada, tá? I'm late, eu estou atrasado, ok? Então é bem simples, não tem muito segredo em relação ao I'm e o I am. Depois eu tenho o you are, e aí observa que eu tenho as duas formas, you are e eu tenho your. Você pode falar das duas formas, é muito mais comum eles falarem contraído, your. You are, your, ok? E é o você é ou você está. Por exemplo, you are a doctor, você é um médico ou uma médica. Você percebe que o você, né, assim como o português, pode se referir a homem ou a mulher. Alright? E eu posso falar you're late. Você está atrasada. Ok? Depois eu tenho o he. Bem, o he is. He is. E aí é mais comum eu falar ele contraído também. His. His. Ok? He is his. Alright? As duas formas são possíveis, sendo que o his é muito mais usado. Então, por exemplo, his handsome, ele é bonito, ele é bonito. He is my brother, ele é meu irmão. E aí depois o his, ou he is, eu tenho o she is e o she's, ok? She is, que é o ela é ou ela está. E eu posso falar o she's também, as duas formas estão corretas. Exemplo, she is my sister, ela é minha irmã. She's a doctor, ela é uma médica. Alright? Depois eu tenho o it is. Eu posso falar it is, aí você vai perceber que o T, quando ele está entre duas vogais, principalmente no inglês americano, eles costumam falar mais com som de R, esse R vibrante que a gente tem em português. It is, e aí é mais comum falar it is. E aí eu posso também falar it's, que aí você vai falar para coisas ou animais. Exemplo, ó, it's my pen. Essa é minha caneta, ela é minha caneta, mas aí a gente acaba traduzindo como esta é minha caneta, tá? É mais comum. Outro exemplo, it's my dog. Esse é o meu cachorro, ou ele é o meu cachorro, ok? Bem, depois eu tenho we are, que é o nós somos ou nós estamos, e aí é mais comum eu falar we are, forma contraída, we're, ok? Exemplo, we are happy, nós estamos felizes. We are singers, nós somos cantores, alright? Depois eu tenho o you, que aí você vai ver que é a mesma conjugação desse you que está mais aqui em cima, só que aqui ele vai estar com o sentido de vocês, né? Vocês são, vocês estão, vocês, you are late, vocês estão atrasados. E depois do you eu tenho o they, ok? Esse they com esse TH, que você coloca a língua entre os dentes, né? O temido TH. They are. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês aqui no canal ensinando a pronunciar esse TH também. They are. E aí eu posso pronunciar, eu posso contrair ele e falar. Algumas pessoas falam there, outros falam there. E aí vai depender um pouquinho do sotaque, mas as duas formas estão corretas. There ou there. As duas formas estão corretas, ok? Então, por exemplo, they are poor. Eles são pobres. Ou they are happy, eles estão felizes. Bem, então aqui, gente, tudo isso que a gente viu aqui é a forma afirmativa, ok? Tudo isso daqui que você está vendo é a forma afirmativa. Vamos continuar aqui e já vamos fazer alguns exercícios para praticar um pouquinho. Vamos lá, aqui ó. Complete the sentences with subject pronouns and full forms of the verb be. Beleza, então complete as frases com o pronome pessoal e a forma completa do to be. Então aqui eu já tenho um exemplo feito, ó, Dima is 14, she is 14. Aqui, ó, David is from Brazil, Brasil. Então David, gente, é equivalente a qual pessoa daqueles subject pronouns? Ele é equivalente ao he,
ele, né? E aí quando eu estou falando ele, qual é o verbo to be? Ele fica conjugado de qual forma para ele? Vocês se lembram? Vamos lá, ele fica conjugado na forma is. Então aqui, ó, David is from Brazil. Qual é a forma correta? Se você quiser pensar um pouquinho, vai dando pausa, vai pensando, copia essas frases, vai praticando enquanto a gente vai fazendo as correções, ok? Então, a forma correta é he is, porque eu estou falando que David, e ele é o equivalente ao ele, o he. Ó, Carol and I are late. Carol e eu estamos atrasados. Carol and I é equivalente a qual pessoa? Carol e eu. Em português seria quem? Nós. Nós é equivalente a qual pessoa em inglês? We. Perfeito. Qual é o verbo to be? Como que fica o verbo to be para o we? Vamos dar uma olhada? We are. Então fica we are late. Número 3. The pencil case is pink. O estojo de lápis é rosa. Bem, pencil case é equivalente a qual pessoa? É equivalente ao it, correto? Porque é uma coisa, né? Então o it a gente sabe que é usado para coisas ou animais. Como que fica o verbo to be conjugado para o it? Vamos dar uma olhada então como que fica? It is pink. It is pink. Observe que a gente está usando aqui tudo as formas completas, beleza? Ó, my name is Julia. Meu nome é Julia. Quem é que está falando? Meu nome é Julia. Se eu falo my name is Ronério, eu estou falando. Então, qual é a pessoa que está sendo usada? Eu, né? Equivalente em inglês é o I. Como é que fica o verbo to be no I? Vamos dar uma olhada? I am Julia. Number 5. Anna and Lisa are friends. Anna and Lisa. Ana e Lisa são amigas. Aí tá sendo equivalente a qual pessoa? Tá sendo equivalente ao elas, né? Elas são amigas. Como é que é o elas em inglês? Como é que é o elas em inglês? É o they. E como é que fica o verbo to be conjugado no they? Vamos dar uma olhada? They are friends. Elas são amigas. My dad is French. My dad is French. Meu pai é francês. Então, se eu estou falando meu pai é equivalente a qual pessoa? Ele. Como é que é ele em inglês? É o he, ok? E como é que fica o verbo to be conjugado para o he? Vamos dar uma olhada? He is from Paris. Ele é de Paris, ok? Number 7. Jake and I are in the soccer club. Jake e eu estamos no clube de futebol. Então, Jake and I é equivalente a qual pessoa? Equivalente a quem? Em português mesmo, Jake and I. Ao nós. E como é que é nós em inglês? We. E como é que é o verbo to be conjugado para o we? Você lembra? Vamos dar uma olhada? We are. Nós estamos no clube de futebol. We are in the soccer club. Ok, guys. Então aqui a gente encerra a primeira parte, que é a parte de verbo to be na afirmação. Mas a gente vai continuar aqui agora para o verbo to be na negação. Mas você vai perceber que não tem muito mistério não, tá, gente? O verbo to be na negação, em frases negativas. Basicamente, o que você vai fazer é acrescentar o not. Vamos dar uma olhada para ver como que fica? E o que muda também, às vezes, é a contração, que ao invés de eu contrair o verbo to be com a pessoa, eu vou contrair o to be com o not. Mas vamos dar uma olhada que você vai entender isso aqui facilmente. Aqui eu tenho, então, a full forms, que é a forma completa, e aqui do lado eu tenho a short forms, que é a forma contraída. Então eu tenho aqui, ó, I am not. Eu não sou, eu não estou. I am not happy, eu não estou feliz hoje, né? I am not a doctor, eu não sou um médico. E aí você vai ver que a forma contraída, então, é I'm not. E aí, esse aqui não mudou muita coisa, eu basicamente acrescentei o not. Observe, então, a posição do not. Ele é diferente do português, que o português eu falo, eu não estou. Aqui não, é eu estou não, I am not, tá? Então, o not ele está vindo depois do verbo, diferente do português, que no português ele vem depois, ó. Eu não estou. Aqui, ó, I am not. Então, ele vem antes. Aliás, no português ele vem antes, ele vem entre a pessoa e o verbo. No inglês, o not vem depois de tudo, alright? Beleza, aí depois eu tenho you are not, aí aqui que entra já a parte um pouquinho mais diferente, porque
Onde vai ser contraído é you aren't. Gente, muitos alunos me perguntam, professor, eu posso falar assim, you're not? Você pode, também é usado, não está errado. E aí depende muito do tom de voz, às vezes a pessoa quer falar, quer evidenciar que você não pode, aí ela vai falar o not separado para poder dar mais ênfase. Você não pode se atrasar, por exemplo. E aí ela fala, you're not, ok? Só uma observação, mas as duas formas estão corretas, só que é muito mais usado, you aren't. Depois eu tenho o he, o she, o it, que aí vai ser tudo o is not, e a forma contraída fica isn't. Isn't. Então, isn't é a contração do is not. Mais uma vez, você pode sim falar his not. E aí, quando você falar dessa forma, é porque você quer dar muita ênfase ao não, né? Ele não está atrasado, por exemplo. Né? Então, você vai estar dando ênfase a esse não. Depois eu tenho o we, you, they, are, né? A gente sabe que todos esses vai o are, que é o verbo to be conjugado, e o not também vem depois do verbo to be. E a sua forma contraída é aren't. Deixa eu voltar aqui. Então a forma contraída é o aren't. Aren't, que nada mais é que o are not unidos aí, ok? Então aqui não tem muito mistério, tá, gente? Vamos pegar alguns exemplos. Um ponto importante aqui para eu chamar a sua atenção é que o I'm not, né, ele não vai contrair o am not, né? A contração vai ficar logo no início. I'm not, não existe am not, não existe essa contração. A contração está no I'm, ok? E basicamente é isso, ó. He isn't my brother. Ele não é meu irmão. We aren't friends. Nós não somos amigos, ok? Então é bem simples isso daqui. É só você observar que o not está vindo depois do verbo, diferente do português. Bora praticar um pouquinho então? Ó, complete the sentences with negative forms of the verb be. Então complete as frases com a forma negativa do verbo to be. Ó, it isn't cool. Aqui já está um exemplo. Como eu estou falando it, eu sei que a forma contraída pro it é o isn't. Então, ó, number one, from Chile. Bem, como que fica aqui, então, eu não sou do Chile? Bem, eu sei que o I vai com quem? Qual é o verbo to be que fica conjugado com I? É o am. Depois eu tenho o not, né? I am not. E aí, claro que você vai contrair, porque é muito mais usado. I'm not. Lembrando que no caso, am not não contrai, ele vai ficar contraído com I. I'm not. Depois eu tenho o number two. We, sisters, nós não somos irmãs. Qual é o verbo to be que vai com we? É o are. E aí você sabe que é só acrescentar o not. Mas como é que fica então a contração do are not? Vamos dar uma olhada? We aren't sisters. Depois eu tenho o número 3. Robert, in my class. Então, Robert não é da minha sala, não está na minha sala. Robert é equivalente a qual pessoa, gente? É equivalente ao ele. E ao ele, como que é a forma contraída do verbo to be para ele? Vamos dar uma olhada? Isn't. Então, Robert isn't in my class. Number 4. They, my books. Eles não são os meus livros. Então, eu sei que they... Qual é o verbo to be? Como que fica o verbo to be conjugado para o they? É o are, ok? Como que fica o are contraído com not? They aren't my books. Number 5. Her brother. Ele não é o irmão dela. Bem, o he é ele, e eu sei que o verbo to be fica conjugado para ele, é o is, né? Ele fica nesse formato, is. E como é que fica o is contraído com not? Vamos dar uma olhada? Isn't. He isn't her brother. Você não tem 21 anos. You're 60, grandpa. Você tem 60 anos, avô. Então, como que é o you? Né? Eu sei que é o verbo to be are. Ele fica conjugado no formato are. Como é que fica o are not contraído? Vamos dar uma olhada? You aren't. Depois eu tenho Bogotá não está no Brasil, ok? Observa que
A tradução a gente pode brincar com ela, tá? Não é, não está, não fica. Não... A gente pode variar a tradução. Não se prenda muito à tradução, não. O importante é você transmitir a ideia. É sempre isso que eu falo com meus alunos. Você pode brincar com as palavras. O importante é a ideia ser transmitida, tá? Então, Bogotá não fica no Brasil, não está no Brasil. Então, Bogotá é equivalente ao quê, gente? É equivalente ao it, né? Uma coisa, um lugar, ok? Como é que é como fica o verbo to be conjugado no it? Fica with, e aí eu sei que é só acrescentar o not. E como é que fica o is, not contraído? Vamos dar uma olhada? Isn't, it isn't. Então você viu, é bem simples, né? A forma negativa não tem muito segredo não, é só colocar o not e depois você aprender as formas contraídas deles. Bem, aí aqui a gente entra na forma interrogativa, nas frases interrogativas, gente. E aí é onde você vai perceber que o inglês ele é mais diferente do português, tá? Ele não é muito difícil também, é só você ter uma questão de atenção e principalmente praticar, tá? Mas vamos dar uma olhadinha nele aqui agora também pra gente aprender de vez esse verbo to be e tirar esse fantasma da sua vida. Bem, então aqui ó, tem um yes or no questions, short answers, affirmative and negative. Então, você vai ver que são perguntas que normalmente você responde sim ou não. Eu já vou mostrar como que você também responde. Você não só vai aprender a forma de perguntar, mas a forma de responder, que também é importante. Vamos lá. Então aqui ó, am I. Observa que aqui a afirmação é I am, certo? Como eu estou fazendo uma pergunta, o que acontece? O verbo to be vai para frente. Am I? Am I late? Por exemplo, eu estou atrasado? Você chega em algum lugar e você pergunta, am I late? E aí como que a pessoa vai responder? Yes, you are. Sim, você está. Observe que aí mudou o pronome. Yes, you are, porque a pessoa está falando comigo. Eu estou perguntando, eu estou atrasado? Aí a pessoa responde, sim, você está. Aí por isso que mudou para o you. E aí se a pessoa falar que não, é no, you aren't. Então tá vendo a forma afirmativa que a gente já aprendeu e a forma negativa que a gente já aprendeu. Então você usa na resposta. Vamos partir para o próximo aqui. Are you? Yes, I am. No, I'm not. Então exemplo, ó. Are you a doctor? Are you a doctor? Ops. Are you a doctor? Você é médico? E aí a pessoa vai responder yes, I am, ou no, I'm not. Gente, só uma observação. O I, que é o eu, ele sempre tem que estar com letra maiúscula, tá? Mesmo se ele estiver no meio da frase, é regra gramatical que ele tem que estar sempre com letra maiúscula, beleza? Então fique atento a isso. Então, por exemplo, eu perguntei para você, are you a doctor? Você é médico? E aí você vai responder, yes, I am. Sim, eu sou. Ou no, I'm not. Ok? Vamos partir para o próximo aqui. Ó, is he, is she, is it? São as perguntas, né? Então vamos ver algum exemplo. Is he nice? Is he nice? Ele é legal? Gente, observa aqui que mais uma vez o verbo to be está vindo para frente. Então é regra. Verbo, quando você está fazendo pergunta com o verbo to be vai para frente. Ó, observa aqui no nosso quadrozinho, tá vendo? Tudo na frente do sujeito, do subject pronouns. E aí eu estou perguntando, is he nice? E aí você pode responder, yes, he is. Ele é legal? Sim, ele é. Ou no, he isn't. E observe que eu estou sempre respondendo de forma contraída, ok? De forma contraída. E aí isso daqui vai valer para todo mundo. Então se eu quisesse perguntar, ela é legal? Is she nice? Yes, she is. No, she isn't. Depois eu tenho o we, you and they. Então, are they friends? Eles são amigos? Mais uma vez, o verbo to be está indo para onde? Para o início da frase. Antes do pronome, antes da pessoa, subject pronoun. Então, are they friends? Yes, they are. Sim, eles são. No, they aren't. Não, eles não são. E aí, seria a mesma coisa para o we, por exemplo. Are we late? Nós estamos atrasados? E aí você responderia, como eu estou perguntando para você e eu estou incluindo você nisso, nós estamos atrasados? Você vai responder, yes, we are. Sim, nós estamos. Ou no,
we aren't. Ok? Então, assim, não tem muito mistério. O ponto-chave do verbo to be, que esse é talvez onde normalmente os alunos acabam se confundindo, é o seguinte, fazer pergunta, eu preciso colocar o verbo to be no início da frase, antes do pronome, antes da pessoa. Quais são as pessoas? I, you, he, she, it, we, you, quando é vocês, no plural, e o they. Então ele vai vir sempre antes dessas pessoas. Observa aqui ó, no nosso quadro, ó, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Perfeito, é isso daqui. E a forma de responder, se for afirmativo, você já aprendeu. Yes, you are, yes, I am, yes, he is, yes, she is, e assim vai. Ou negativo, no, you aren't. E aí lembra que é muito mais comum eu usar a forma contraída, tá? No, I'm not. No, it isn't. No, he isn't. No, they aren't. Ok? Então não tem muito segredo. Vamos praticar um pouquinho aqui para ver se você se lembra mesmo. Deixa eu apagar tudo aqui. Ok, então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo. Are you Russian? Tá vendo? Eu já fui traduzir como vocês. Vocês são russos? Mas observa que na resposta ele respondeu yes, I am. Ok? Sim, eu sou. Então eu sei que ele está falando você. Então você é russo? Yes, I am. Beleza. Number 1. Alguma coisa, she, your sister? No, she. Então eu sei que a resposta ele está negando. Então o que ele está perguntando? Ele está usando qual pronome? É o she, é o ela. E aí, como eu sei que é uma pergunta, o verbo to be tem que vir na frente, tem que vir antes do she. Qual é o verbo to be que vai com o she? Is. Então, is she your sister? Ela é sua irmã? No. She. Como é que é a forma contraída do ela no inglês? O verbo to be contraído em inglês? Para ela? Isn't. No, she isn't. Vamos conferir? Is she your sister? No, she isn't. Ok? Então, qualquer coisa, dá pausa aqui, copia esses exercícios, faz aí no seu caderninho e volta para poder assistir as explicações que eu estou dando aqui. Alright? Mas vamos continuar. Bem, you 13? No. Tananã. Então, se eu sei que eu estou usando you, como que fica o verbo to be conjugado no you? É o are, não é? You are, a gente já aprendeu isso. Ah, mas é uma pergunta. Por ser uma pergunta, então, eu tenho que colocar o verbo to be na frente. Are you 13? O que é essa pergunta? Você tem 13 anos? Né? Porque a forma de perguntar a idade no inglês é diferente, né? A gente não usa o have e o has como normalmente os alunos usam, né? Quem está aprendendo. Você vai perguntar, are you 13? Você tem 13 anos? E aí está respondendo, no, I. Tá vendo? Eu sei que está falando com você porque ele está respondendo eu, né? Não é vocês. Senão ele responderia nós. Vocês têm 13 anos? Yes, we are. Aí eu responderei com we. Mas como eu estou respondendo com I, eu sei que sou eu apenas. Ele está só perguntando para mim. Então, no, I. Como é que fica o verbo to be conjugado para o I? Am. E aí, como eu estou negando, eu preciso colocar um not, ok? Are you 13? No, I'm not. Aí observa que ele vai responder sempre contraído. Number 3. Alguma coisa, it's time for lunch. No. E aí ele nega. Beleza, eu estou usando o it. Como fica o verbo to be conjugado para o it? Is. É o is, só que é uma pergunta. Por ser uma pergunta, ele vai no início da frase. Is it time for lunch? Está na hora do almoço? Aí a pessoa responde, no, it. Como é que é o verbo to be conjugado? Is. E aí o not. Mas como que é mais usado? Contraído, né? Então, is it time for lunch? No, it isn't. Number 4. Alguma coisa, this your dog? Yes, it. E aí ele confirma. Bem, se eu estou falando your dog é seu cachorro. Este seu cachorro. Então ele está perguntando, este é o seu cachorro? Your dog é equivalente ao quê? Ao it, que é coisas ou animais. Qual é o verbo to be? Como fica o verbo to be conjugado para it? Is. Só que eu estou fazendo uma pergunta, não é? Então, is this your dog? Este é o seu cachorro? E aí ele confirma. Yes, it is. Yes, it is. Então, is this your dog? Yes, it is. Opa, já dei a resposta das 5. 5. You in a choir? Yes, we
Ó, aqui eu já sei, tá vendo? Ó, o you, na primeira frase, não dá para eu saber se ele tá falando você ou vocês. Mas na resposta, a pessoa respondeu we, então nós. Então eu sei que aqui tá sendo usado vocês. Então, o que ele está perguntando? Vocês estão no coral? Bem, como fica o verbo to be conjugado no you? Are. Só que é uma pergunta, eu vou colocar ele no início da frase. Are you in a choir? Yes, we are. Porque aqui o are também vai com o we. Vamos conferir? Are you in a choir? Yes, we are. Number 6. Alguma coisa, blue, your favorite color? No, it. E aí ele nega. Então, o azul é a sua cor favorita? Bem, como eu estou falando color, estou falando cor favorita, favorite color, isso aqui é equivalente a qual pessoa? Ao it, é uma coisa. Como fica o verbo to be conjugado para o it? Is. E aí eu sei que é uma pergunta, então eu vou colocar ele na frente do sujeito. Is blue your favorite color? O azul é a sua cor favorita? E aí ele nega. No. Eu sei que o it é o is, depois o not. Como que fica o it is not contraído? Vamos dar uma olhada? Is blue your favorite color? No, it isn't. E aí lembra que é mais comum falar it isn't. Ele vai juntar o it com isn't e aí vai ter esse som de R. It isn't. Ok? Isso principalmente no inglês americano. Por último, alguma coisa, they in your school? Yes, they. Então, eles são da sua escola, ou eles estão na sua escola? Na sua escola? Sim, eles são, ou eles estão. Beleza, então aqui eu sei que eu estou usando o they. Como fica o verbo to be conjugado para they? Are. Mas é uma pergunta, ele vai para o início da frase. Are they in your school? E aí ele confirma. Yes, they are. Vamos dar uma conferida? Are they in your school? Yes, they are. Bem, gente, então a nossa aula 1, né, de uma série de aulas que eu quero preparar aí terminou. E aí aqui chega um ponto importante. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você poder baixar atividades complementares, o áudio MP3 para você poder praticar também. Faça os exercícios, porque na segunda página, nas páginas seguintes, tem a folha de resposta. Você mesmo vai corrigir o seu exercício depois que você fazer, mas não olhe para a folha de resposta. Primeiro tenta fazer esse esforço para fazer direitinho, e aí depois você corrige e identifica onde você errou. Coloca aqui no comentário o que você achou dessa aula, para eu realmente decidir se eu vou gravar mais aulas como essa. Eu quero fazer um monte de aula como essa, aula de gramática, ensinando do básico até o intermediário mesmo. Nesse formato aqui, explicando, já faço uma atividade, já demonstro como que é, já explico os pontos chaves, deixando também material para você baixar, para você poder fazer seus exercícios, corrigir e áudio MP3 para você poder praticar. Então coloca no comentário o que você achou dessas aulas. Se você teve alguma dúvida, coloca aqui também, que aí eu vou responder essas dúvidas para você. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você está vendo esse vídeo e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa o joinha no vídeo, porque assim o vídeo também vai ganhando relevância e vai chegando para outras pessoas. So guys, that's it. See you. Bye bye.